Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Muito bem, Futura FM, muito bom dia. 11 horas mais 39 minutos. Começa agora ao vivo o programa HCI Saúde com Nilda Bittencourt e também o Dr. Carlos Magno, cardiologista. Bom dia, Nilda. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutor Carlos Magno. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Nilda. Bom dia, Luciano. Bom dia, Nilda. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados por todos nós. Doutor Carlos Gomes, eu falei que eu ia te chamar de Carlos Gomes. Eu não sou compositor, não. Ainda não. Gostaria. Oh, meu Deus do céu, viu? Acabei de falar para ele, doutor Carlos Magno, eu tenho mania de chamar de doutor Carlos Gomes. O doutor Carlos Magno, conta uma coisa para nós antes da gente atualizar o quadro, né? Principalmente falando dessa zona amarela, que para muita gente deu uma zona na cabeça, porque tem pessoas que têm dificuldades de entender. Então, eu quero perguntar para o senhor, dois vídeos com duas notícias veicularam e que chamou muita atenção. O primeiro foi o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, falando do uso do ozônio via anal. Então, introduz um canudinho, né, no ânus, coloca-se o ozônio e vai mexendo para que o ozônio entre bem. Não vou nem comentar. Sem comentários. Não existe nenhuma medicação para tratamento inicial ou preventivo de SARS-CoV-2. Nenhum. Ainda não. Doutor, nem cloroquina, nem ozônio, nem ivermectina, nem anita. Nada, não existe nada disso, não. O ozônio é uma medicação? Inclusive, o médico que fizer isso está sujeito... Ele é médico, viu? Eu sei, mas está sujeito à punição pelo Conselho de Classe. Então, o CFM já soltou nota a respeito disso. Então, gente, não tem nada a ver, né? Fazer o tratamento via anal preventivo. Outra notícia também que saiu, doutor, é o seguinte: um determinado comprimido para o homem que tem impotência sexual, todos nós deveríamos tomar para poder também prevenir, não é, a Covid. Então, falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com a Covid? Tem muita conversa, sempre vai ser assim, vai ter muita conversa fiada. Muito. Interessante, sabe por que é isso? Porque na época da gripe, ninguém falava nessas invencionices, né? Não. É como, por ser uma doença nova, fica a gente fazendo grupo de WhatsApp, médico que não é especialista da área, dando palpite azedo, fazendo comentário. Ontem mandaram um vídeo para mim longo de uma ginecologista falando da ivermectina, comparando com a África, né? Que na África o povo não tem Covid porque toma ivermectina. Não é nada disso, não tem nenhum trabalho científico. Vamos deixar bem claro, vamos pegar os nossos dados aqui de Itajubá, que já são uns dados muito robustos. Então, doutor... Que já dá para a gente comentar. Agora, e a vacina? Depois a gente chega na vacina. Depois a gente chega na vacina. Né? Doutor, conta para nós, zona amarela. O que significa zona amarela? Bom, o Estado de Minas Gerais criou um programa chamado Minas Consciente. Isso. E que algumas, quer dizer, a maioria das prefeituras aderiram, outras não. Até porque isso serve para ajudar o prefeito para ele não tomar decisão sozinho, deliberado, para ele ter um apoio. Como funciona isso? Eu vou falar só do nosso lado. Certo. Existem critérios de transmissibilidade, critério de aumento, mas o principal mesmo
é número de leitos, taxa de ocupação de leito de UTI e de enfermaria para tratamento de Covid. Ah, Você entendeu? entendi. Então, quando você tem uma folga em terapia intensiva, você tem uma taxa de ocupação baixa, você vai pulando. Saiu da vermelha, veio para a amarela, e se continuar evoluindo bem, pode ir para a verde. A verde ela é mais liberal. Aham. O problema que existe nessa história toda é que o povo acha que liberou geral. Esse fim de semana foi um furdunço na cidade. Ô, doutor, Calçadão até que estava tranquilo no domingo, mesmo com o Eu jogo sei. do Flamengo. Não, mas é porque o jogo do Flamengo, o povo estava em casa. Eu, por exemplo, agora eu desci do hospital e de longe a gente enxerga o Calçadão, tá, ó, pipocado. Ah, Você entendeu? entendi. Que o grande responsável para a gente evoluir ou para voltar para a vermelha ou ir para verde é a população. Você entendeu? Liberou com restrições. Tem restrição. Então, gente, tem que usar máscara. Olha, a Nilda está sem máscara aqui porque ela fez um teste de PCR, deu negativo e cumpriu quarentena de 14 dias. Mas não ficou doente, não. Ou mais de 14, né, doutor? Nunca vi minha quarentena durar tanto. Foi por isso que eu dei uma sumidinha do ar. Fiquei 2 semanas sem fazer programa. Entendeu? O povo é responsável. Eles têm que ter informação, seguir informação segura, seguir informação adequada. Todo dia eu saio de casa, vou para o hospital, passo pela Avenida BPS. Me assusta. Assusta, doutor? Ver os bonitões, né? Os bonitões e as bonitonas correndo ali sem máscara, sabendo que tem idoso que faz caminhada ali. Você entendeu? Entendi. E eles provavelmente, se pegar a doença, para eles não vai ser mais que um resfriado, mas para o idoso é complicado. É mesmo. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos na unidade respiratória do hospital 26 pacientes internados. 26. 5 em terapia intensiva. O que é terapia intensiva? UTI. UTI mesmo, UTI, entubado? Ai, doutor. 5. Ah, Por exemplo, ontem o giro lá está alto, interna tem alto. Por exemplo, ontem internaram 8 pacientes, de ontem para hoje cedo. 8. Dos 8, 7 são altamente prováveis de Covid. 7 altamente prováveis de Covid. Por que são altamente prováveis? Porque nós temos critérios de imagem e critério clínico. A tomografia é praticamente um gold standard, um diagnóstico de quase certeza de Covid. Então, enquanto a gente mantiver uma taxa razoável, a gente vai ficar no amarelo, mas se continuar do jeito que o povo continuar abusando do jeito que anda abusando, a gente volta para a vermelha. Isso não tem jeito. O povo tem que ser consciente. A única maneira de prevenir é com distanciamento. Agora, distanciamento social não é enclausuramento, não. É você saber conviver, ter etiqueta respiratória, tossir certo, usar máscara, manter distanciamento, os restaurantes com distanciamento, com cuidados. É assim que tem que ser. Né? Não pode ser achar que virou, passando para a zona amarela, liberou geral. Doutor, sabe o que é? Acho que muita gente está ficando cansada, estressada de ficar dentro de casa. Quando tem uma brechinha, Pois é, pra rua. mas ele corre o risco de voltar para a restrição. É só tomar cuidado. Mas vamos falar da... O povo tem mania de falar um monte de bobagem, de ivermectina, de cloroquina, então vamos falar pela experiência nossa. Nós temos números hoje robustos, bem robustos. Exemplo, Itajubá tem mais de 600 casos confirmados. Isso. Testados, confirmados. Morreram 9 pacientes. Então, morreram 9 pacientes. Então, nós temos uma letalidade aqui abaixo de 2%. Isso representa... Muito aquém do que foi na Europa, do que foi na Itália, muito aquém. Sei. Entendeu? Então, os nossos resultados são bons. Eu vou falar para você, da nossa UTI, passaram mais de 90 pacientes. Mais de 90, com 16 óbitos. 16 óbitos. Uhum. É porque morre gente da micro-região também, que é nós somos um hospital de referência. Então, o nosso resultado é bom, é comparável ao do Emílio Ribas, em São Paulo, que é um hospital de referência para a Covid. A média de mortalidade em UTI dos hospitais públicos de São Paulo está em torno de 47%.
A nossa está abaixo de 30%. Então, nós estamos fazendo um bom trabalho. E continuaremos fazendo um bom trabalho. O que diminuiu a mortalidade no Covid? Por que diminuiu a letalidade? Porque nós aprendemos a tratar. Aprendemos principalmente com a Itália. Que a Itália pegou o boom que veio da China. A China você não pode considerar, porque é um país que é uma ditadura, vamos deixar bem claro, as notícias não são bem divulgadas. Isso. Então, quando começou na Itália, era intubação precoce, né? Ventilava-se de determinada forma. Hoje a gente sabe que não é nada disso. Você tem que atrasar o máximo possível a intubação. Você classifica a doença, tem a hora certa de entrar com a dexametasona, né? Dexametasona é um bom remédio, mas tem a hora certa. Qual que é a hora certa? É a hora que o paciente está precisando de oxigênio. Se você der dexametasona antes, você aumenta a carga viral e torna a doença mais grave. Entendeu? Então, existe critério. Para isso, os pacientes são estudados e discutidos todos os dias, junto com a infectologia, que é o especialista da área, o intensivista e o infectologista. Então, quando você começa a tratar, entra com anticoagulante na hora correta, entra com corticoide na hora correta, entra com oxigênio na hora correta. Esses pacientes, os nossos resultados têm sido bons. Nós adotamos o mesmo protocolo da USP, mesmo no Emílio Ribas. Ô, doutor, e se a família chega e fala assim, não, eu quero que o meu parente, ou meu pai, minha mãe, sei lá, quem for, faça uso de cloroquina, porque a briga está direto Nós nisso, não damos. né? No hospital, nós não usamos cloroquina há muito tempo. Nós usamos no primeiro ou segundo paciente, e depois, quando começaram a sair os primeiros trabalhos, nós não usamos mais. Eu vou te dar um exemplo. Então, o mais interessante é que os casos mais graves que a gente tem internado no hospital são pacientes que relutaram, que ficaram em casa e fizeram o uso desse famigerado kit. Nossa, todo mundo, né? Ficou em casa e, quando chega, teve que ser entubado. Você entendeu? Entendi. Então, e outra coisa que mudou também, aquela história de que fica em casa, só procura o médico se estiver com falta de ar, também acabou. Porque quando o paciente tem falta de ar, ele já está muito grave. Ô, doutor... Ele tem que ser monitorado, ele tem que estar sempre procurando uma unidade básica de saúde e fazer principalmente a oximetria. Ah, tá. Porque eles têm baixa de oxigênio no sangue antes de sentir falta de ar. Eles sentem só um cansaço físico, aquele mal-estar da gripe. E se a saturação tiver igual ou menor que 95, é igual à internação. Ele tem que ter suplementação de oxigênio e aí entra-se com a dexametasona, quando ele tiver com a oxigenação baixa. Ô, doutor, por causa disto, o Mandetta está sendo sacrificado, digamos assim, porque no início, com a ignorância de todos nós, ele pedia para o paciente ficar em casa até assim, o último momento. Hoje prova que não, que tem que procurar. Foi no começo da doença, estou falando para você, à medida que o tempo vai passando, nós fomos aprendendo, principalmente com a Itália, que lá teve uma letalidade altíssima, porque eles seguiram as recomendações que vinham da China, Eu não sei, porque a China a imprensa é controlada, então a coisa é meio complicada. E aprendemos principalmente com os Estados Unidos, né? Como tratar. Agora, como coordenar, aí nós não aprendemos com ninguém, né? Cada estado está fazendo de um jeito, faltou a coordenação central do governo central. A Nayara Oliveira, ela fez essa pergunta semana passada, eu expliquei a ela que faríamos hoje. Pergunta para o doutor qual atitude que devemos tomar com esse aumento de casos, não só em Itajubá, mas também na região, que depende do hospital em Itajubá. Não estamos tendo isolamento nenhum, as pessoas não usam máscara e a vigilância permitiu atender pessoas
sem máscaras, desde que não seja na porta. E acho que isso não deveria ser permitido. Pelo que eu entendo, Nayara. o uso, viu, Nayara? O uso de máscara no setor público ele é obrigatório. E tem um trabalho mostrando que quem não usa máscara são pessoas ou são muito ignorantes ou são narcisistas com tendência à sociopatia, que ele não está nem aí para o outro. Ah, A realidade é essa. é verdade mesmo. Tem que usar. Agora, cabe à polícia chegar junto, cabe à Guarda Municipal. Isso eu não sei como dizer. Eu tenho que dizer que o povo tem que tomar consciência. Agora, enquanto os nossos dados, a nossa taxa de ocupação estiver aquém de 80%, nós vamos ficar na amarela. Quando passar de 80%, volta para a vermelha. Então, gente... Então, cuidado, não liberou geral. Até porque o comércio precisa funcionar, os bares precisam funcionar, restaurante. O povo precisa de emprego. Mas eles mesmos têm que tomar cuidado com restrição. O doutor Carlos Magno, está uma discussão danada também. Não sei se o senhor já tomou conhecimento. É em relação às academias. Então, as academias, elas não podem abrir. Mas, por exemplo, no condomínio que eu moro, tem academia. Então, tem alguns moradores que já estipulam, olha, tal hora estou aqui com o meu personal trainer. Então, ninguém vai para a academia nesse horário. Estão achando que é injusto, que se é proibido para todo mundo. O grande problema é que a academia só pode ser aberta depois se a gente passar para a Zona Verde, né? Mesmo em condomínio. Isso eu não sei te dizer. Eu Pois acredito que sim. Eu também fiquei assim na dúvida. Eu não sei, isso eu não sei te responder. Eu ia até começar, falei assim, que vou começar não. Eu não sei, eu juro esperar que eu não sei te responder. tudo. É questão de bom senso, né? O Wendel, lá de Curitiba, está mandando bom dia aos amigos da Rádio Futura. A Daí Salviano, bom dia, Nildo e doutor Carlos Magno. Joana Juliette, bom dia, excelente entrevista com o médico mais humano que já conheci. Parabéns, doutor Carlos Magno. Obrigado. A Joana Juliette, né? Doutor, e em relação à vacina, doutor? É a nossa grande esperança. O grande problema da vacina é o seguinte, vai ter uma corrida fantástica, né? Os países ricos vão sair na frente, né? Hoje, por exemplo, foi registrada a vacina russa. Hoje? Hoje. Eu vi no jornal hoje que foi registrada a vacina russa. E o que isso significa, doutor? Pois é, mas a própria Organização Mundial de Saúde coloca algumas dúvidas, né? Porque as pesquisas não foram bem claras. A russa. Mas o Butantan, não lembro se foi o Butantan ou o Fiocruz, disse que até dezembro já registra uma vacina eficiente e testada. Uhum. Aí depois você tem que produzir milhões de doses, distribuir, fazer. Então, vai ficar para janeiro, fevereiro. Doutor, o nosso país já atingiu mais de 100 mil mortes, né? Mais de 100 mil mortes. Olha só. A única esperança para nós, então, é a vacina. Não tem outro caminho. E a conduta, né? E a conduta. A postura, a conduta. O senhor acha que nós vamos continuar usando máscara assim, por muito tempo? Enquanto você não tiver imunidade, ou imunidade rebanho, ou a vacina que vai produzir imunidade, nós vamos ter que continuar usando máscara. Enquanto não cair a circulação, porque se prestar atenção, nós estamos num platô. Uma média de 1.050, 1.030 mortes por dia, todo dia. Não caiu nem subiu. Aqui em Itajubá, doutor, nós ainda não estamos no platô. Segundo quer dizer, eu estou fazendo a pergunta, estamos ou não? Daqui a pouco eu fico afirmando Isso aí eu acho que, por enquanto, se estamos no platô ou não, nenhum epidemiologista pode responder. Não, doutor? Não. O que a gente tem visto é que o Brasil está mantendo um platô de morte, mas de infecção está tendo 50 a 60 mil infecções novas por dia. São Paulo caiu bem.
Caiu na capital, mas aumentou no interior. Ai, meu Deus do céu. Ô, doutor, ontem eu recebi até do Nilo Baracho aqui o boletim da cidade. Itajubá contabiliza até o momento 608 casos, né? Casos confirmados de Covid-19, sendo 586 considerados curados, 13 em tratamento e 9 de óbitos. Mas hoje que deu entrada lá no hospital? Não. Hoje, de ontem para hoje, Ah. internaram mais 8 pacientes. Dos 8 que internaram, 7 são altamente prováveis. É isso que eu estou dizendo. Todo dia é assim. Ah, tá. Você pode ver que esse dado do Nilo aumenta todo dia. Se você Aumenta. Aumenta e isso tem assustado um pouquinho as pessoas. Aumenta Está todo aumentando, está aumentando. Mas o dado que a gente tem, como 600 casos, é um número robusto. É. Aí você vê que a mortalidade nossa é baixa. Então, 9 óbitos. A letalidade. Deve aumentar isso, que tem paciente grave na UTI. Deve aumentar, mas em termos de proporção, nós estamos bem. Você quer ver algumas coisas interessantes que eu gostaria de falar? O que, doutor? Além da conduta de cada um, os médicos também têm que tomar cuidado. Muito, né? Eu trouxe aqui uma nota técnica do governo de Minas Gerais, Então que foi vamos. publicada no dia 1º de agosto, tá? Que, enquanto, artigo 4 dela, enquanto durar o estado de calamidade pública, e nós estamos em estado de calamidade pública, fica suspensa na rede pública e na rede privada contratada ou conveniada do SUS a realização de cirurgias e procedimentos eletivos, consultas, exames e procedimentos ambulatoriais não essenciais. Só fica liberado cirurgia de urgência e emergência que tem que funcionar e cirurgia essencial, que ele considera cirurgia oncológica, que é o essencial ao câncer, e cirurgia cardíaca e transplante. Está aqui a nota do Estado. E outra coisa interessante, exige que o paciente que for submetido a uma cirurgia eletiva que ele considere essencial, eu não sou cirurgião, mas se ela é eletiva, ela não é essencial, deixa bem claro, a não ser que seja oncológica ou transplante. Transplante não é eletivo, é urgência, né? Que o paciente fique isolado em casa 14 dias e que tenha um PCR antes de internar. E que toda a equipe cirúrgica, médico, enfermeiro, circulante, anestesista, tenha um exame de PCR nasal feito 7 dias antes. Quer dizer, para um hospital manter funcionando o seu centro cirúrgico, os médicos têm que ser testados semanalmente. E o paciente também tem que ser testado antes da cirurgia. Excetua-se aí urgência e emergência, porque urgência e emergência é diferente. Aí você entendeu? Então, quem tiver cirurgia eletiva programada, ficar atento a isso. Perguntar para o seu médico, o senhor testou? O senhor tem um PCR? Eu vou fazer? Porque ele corre o risco de ser contaminado no hospital e ele também corre o risco de ele contaminar outros. Você entendeu? Isso é uma nota do Estado que está valendo, foi publicada no dia 1º de agosto agora. Para os médicos para os hospitais. Para né? os hospitais. Públicos e privados. Agora, que examinho chato, né, doutor? Eu achei uma chatice. Nossa, deu maior escândalo lá na Unimed. Ô, doutor, por que alguns contraem, outros não? Também não tem um estudo nessa área? Como eu te falei, é uma doença nova. Isso depende muito da carga viral, por exemplo. Eu estou no NEG, eu já atendi alguns pacientes com Covid. Aqui pertinho, doutor. Eu já atendi alguns pacientes com Covid, confirmado, inclusive mandei internar. Eu suspeitei assim que eu atendi. Você entendeu? Agora, eu estava usando, não essa máscara. Quando eu atendo, eu uso outra máscara descartável, troco ela de 2 em 2 horas, você entendeu? E higienização. Eu não contraí. Eu tive a oportunidade de contrair. Já fiz teste essa semana, deu negativo. Você entendeu? Eu fiquei até com medo. Já atendi, não foi nenhum, nem 2. Escapa no consultório, aparece. Porque Covid ninguém traz escrito na cara. É interessante, 2 deles me procuraram achando que estava com problema de coração.
que tinham feito o teste rápido, tinha dado negativo, e eles estavam extremamente cansados. Extremamente cansados. A primeira coisa que eu fiz foi a oximetria. Estava saturando menor que 90, eu mandei internar. E ficaram internados e confirmaram. Você entendeu? Entendi. O Covid ele é uma doença multissistêmica. E o que a gente tem que eu tenho observado, que eu sento todo dia lá com o Gaspar para a gente ver, que febre, por exemplo, não é um sintoma muito recorrente. Ele acontece mais no início. Quando ele está internado, ele dificilmente tem febre. É engraçado isso aí. É verdade. Você entendeu? É mesmo. A tosse, normalmente, não é uma tosse persistente. Muitos são internados com outros sintomas. Chega lá com dor abdominal, aí você vai fazer uma tomografia do abdômen e acha que ele estende a tomografia e vê infiltrado na base pulmonar. Uhum. Doutor, o BG Guimarães está dizendo que o senhor é um ótimo médico, viu? Quer agradecer, doutor? Obrigado. O Diogo Meirelles Silva, uma pergunta: qual a diferença da aglomeração que acontece desde o início da pandemia nos supermercados e as que podem vir a acontecer com a abertura geral do comércio? É melhor você explicar esse geral. Isso aí eu não sei explicar, não, mas não deveria acontecer nem em supermercado. Tem aquela filinha de 1,5 metro, aquilo marcado, da mesma forma. Os bares que eu sei só podem abrir os bares que tenham mesa. O paciente não pode ficar em pé servido no balcão. A mesa tem que ter um distanciamento tal. Eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde de Itajubá a vigilância epidemiológica está vigilante quanto a isso. E a Guarda Municipal também. Agora, se alguém notar que tem alguma coisa diferente, deve comunicar, fazer uma notificação. Agora, o doutor Carlos Magno, tem também aí na internet, em relação ao teste rápido, que é feito em farmácia, que é um pouco caro, né? Está dizendo que não é para fazer, que ele não é eficaz. Pois é. O teste rápido, tem até uma entrevista do Cláudio Armes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. O teste rápido não deve ser feito mesmo, ele só serve para confundir. Até porque ele começa a positivar o teste sorológico a partir do 10º dia. Começa. Certeza absoluta só após o 20º dia. Então, o diagnóstico do Covid, a confirmação é por PCR. Mas o PCR, ele positiva a partir do 3º dia até o 7º. Mais ou menos 3. Pode ser positivo até o 10º, como pode ser positivo 2 dias antes. Mas a certeza é do 3º ao 7º. O teste sorológico no sangue, se o indivíduo quer saber se teve Covid, se ele teve sintoma e não fez o PCR, deve ser feito a partir do 20º dia do sintoma no sangue. E a dosagem de anticorpos totais, ou IgG. Os outros exames, às vezes, a gente usa em hospital em determinados casos. Por exemplo, o paciente está internado há muito tempo, aí a gente faz o teste sorológico. Entendeu? Mas esses testes de farmácia devem ser evitados, só serve para confundir. Cansei de atender, estou falando, os 2 que eu atendi, que foram internados, que eram graves, tinham feito o teste rápido. Ah lá, tá vendo? E eram negativos. Doutora Patrícia Cristina, doutor Carlos Magno, excelente médico, meu médico de confiança lá do CEAM. Obrigado, Patrícia. O senhor atende em 2 lugares, né, doutor? Hospital e CEAM. Hospital. Aliás, você é um dos proprietários, né, do CEAM? Um dos fundadores, vamos dizer assim. Um dos fundadores, eu recordo, doutor, recordo direitinho. Olha só, para você ver. Doutor, deixa eu ler uma nota aqui, que a Ana mandou para mim lá do hospital. O Hospital de Clínicas de Itajubá, o HCI, e sua mantenedora, Associação de Integração Social de Itajubá, a ISI, agradecem a Drogazil pelo gesto de solidariedade, onde foram doados R$500 mil, recursos do fundo
Todo cuidado conta destinado aos hospitais do interior do Brasil que estão prestes a enfrentar o avanço mais crítico da pandemia. Ações como essa nos motivam a continuar prestando um serviço humano e fazem toda a diferença, transformando a incerteza do momento em esperança de vida para as pessoas que estão sendo assistidas em nossa instituição. Muito obrigada à direção do Hospital de Clínicas. Eu gostaria até de fazer um comentário sobre isso. Pois não, doutor. A Rede Drogasil, ela criou esse programa, 25 milhões, 500 mil para cada hospital, para 50 hospitais de cidade pequena e médias de todo o Brasil. São 50. Evidentemente, nós somos agraciados. Graças a Deus. Evidentemente, eles usaram critérios para isso. Tiveram acesso ao DataSUS. Então, nós somos agraciados porque nós estamos fazendo a coisa certa. Né? São 50 hospitais em todo o país, de cidade pequena e média. Nossa, uma rede poderosa, hein, doutor? E se nós fazemos parte desses 50 hospitais, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Muito Isso bem. nos enche de orgulho. E nos dá tranquilidade. Dá tranquilidade. E agradecer imensamente à Rede Drogasil por essa atitude deles. Ô, doutor, então, para a gente finalizar, vamos recapitular. Estamos na zona amarela. Isso não significa, usando um trocadilho aí, que não poder ficar fazendo zona, não. Exatamente. Não fica significa saindo liberou na cidade. geral, não. Então, gente, olha, muita calma, máscara, álcool gel, entrou no supermercado, respeite a fila, respeite quem está no caixa. Eu chamo a atenção, quando eu estou no caixa, a pessoa quer vir encostar em mim, eu não deixo. Eu passei a usar agora, sabe o que eu faço, gente? Eu ponho o carrinho atravessado, para a pessoa não se aproximar. Mesmo tendo a faixa, a pessoa quer aproximar. Então, eu ponho o carrinho, tiro a mercadoria, depois que eu pago, fecho a minha bolsa que eu tiro o carrinho. Porque é uma maneira também da gente educar a pessoa. Peraí, calma, não precisa aglomeração. Vai no restaurante, procure ver se há o distanciamento certo. Exato. Depende única e exclusivamente da educação do povo. Só eles vão. Porque se o povo não for educado, não seguir as normas, as etiquetas, corremos o risco de voltar para a zona vermelha. E outra coisa, doutor, a vacina temos que aguardar mais um pouquinho. Depende agora, vai depender. As vacinas estão na fase finalzinha, vai depender agora de produção, né? Você imaginou você imunizar o mundo inteiro? Bilhões de pessoas? Nossa Senhora. É complicado mesmo. Ô, doutor, quer fazer mais alguma colocação que eu não tenha feito para o senhor, doutor Carlos Gomes? Ela me chamou de Carlos Gomes de novo. Eu vou mandar ela ouvir as baquianas umas 10 vezes. Doutor Carlos Gomes Magno. Não tem nada mais a acrescentar, não. Só pedir à população que ajude. Itajubá ter conquistado essa zona amarela junto com o governo do estado foi ótimo, mas não vamos esmorecer. Vamos seguir firmes no distanciamento social, na higienização, que, se Deus quiser, logo, logo estaremos na verde. E o sintoma que a pessoa sentir em casa, que deve ser? Ela deve... Não, sentir o sintoma de resfriado, ela deve procurar a unidade básica de saúde, que ela vai ser orientada. Ou então, se tiver não tem o seu plano de saúde... Essa história de ficar em casa... Já era. Já era. Ficar em casa, assim, esperar ficar ruim para procurar médico. Aí é complicado mesmo. A Benedita Santos acabou de entrar, o nosso abraço fraterno. Doutor Carlos Magno, delícia ter o senhor aqui de novo, nos atualizando e nos orientando
a respeito aí desse bichinho Covid-19, que nós vamos ter que aprender a conviver com ele, sabe lá Deus quando. Obrigado. Boa tarde a todos. Acredito que já seja passado o meio-dia. Já passou do meio-dia mesmo. Boa tarde. Luciano, Daniel, muito obrigada. Até a próxima. Falou então. Gente, ó, vamos dar tchau, doutor? Beijo Tchau. com muito carinho. Tchau, tchau. Cento e 6,9